as palavras de agradecimento a vocês em terem tido a lembrança de que saber da vida do meu falecido pai, o brigadeiro Marcos Evangelista da Costa Vilela Júnior. Estou à disposição de vocês e agradeço o que vocês vão fazer. Querem saber a vida dele? A vida dele. Então vamos qualificar primeiro. Marcos Evangelista da Costa Vilela Júnior. Nasceu na pequenina cidade de Meirus, município de Pão de Açúcar, Alagoas. Na tenra idade, ele foi levado com seus familiares para uma cidade de Bom Conselho, no interior de Pernambuco, onde os meus avós compraram uma grande terra com um engenho de cana. De lá, ele foi crescendo, e quando chegou à idade escolar, a cidade de Bom Conselho tinha um grupo escolar. Ele foi matriculado, porque desde pequeno tinha mania do estudo, queria vencer na vida. E dizia-me ele: meu filho, eu não nasci para ser dono de engenho, eu nasci para ser oficial do exército. E assim eu fiz o seguinte: quando estava com meus 16 anos, combinei com meus irmãos, mais moços, e numa bela madrugada abandonei o lar. Montei numa égua que era de minha propriedade e pus-me estrada adentro. Pois bem, ao amanhecer do dia, eu já estava na cidade de Garanhuns. Aí, cansado, atônito, eu resolvi apiar e descansar um pouco, pois a água já estava acabada. A comida que eu trouxe também. E ele pensava: meu Cristo, o que é que eu vou fazer agora? Mais ou menos arrependido da atitude que tinha tomado em ter saído de casa. Mas quando ele está nessa situação, passa um cidadão, porque a feira já estava começando na cidade de Garanhuns. Vira-se para ele e diz: menino, essa égua é para vender? Ele disse: é, sim, senhor. Quanto é que tu quer por ela? Ele veio assim na cabeça: quero 90 mil réis. Ele disse: é minha. Tirou os 90 mil réis e deu ao meu pai. Vira-se para meu pai e diz o seguinte: menino, e os arreios, quanto é? Meu pai estava tão alegre e feliz que disse: nada. A égua está como arreada. Pois bem, diante daquele dinheiro, ele foi comer. Comeu e tal coisa, perguntou como ele poderia ir para a cidade grande, Recife. Indicaram, ele pegou o trem e foi para Recife. Em chegando lá, um matuto, rapazola, desconhecido, disse: como eu vou me arranjar? A primeira coisa que fez foi procurar uma pensão, um local onde ele pudesse dormir à noite. Arranjou. Era um dinheirão a pensão naquela época. Eram 1.500 réis por dia. Ele disse: bom, eu estou rico, estou com 90 mil réis, dá. Pois bem, justou lá com a dona da pensão e foi à vida, porque ainda era dia. De maneira que... Isso foi a introdução dele no exército, né? Daí ele chegou ao exército. Ele caiu em campo para arranjar um emprego. Arranjou um emprego numa loja de guarda-chuvas.
perguntou quanto era o salário. O cidadão disse, você sabe escrever e sabe ler? Ele disse, sei, sim, senhor. Ele já estava alfabetizado e gostava de estudar, de maneira que aquilo para ele não era nada. O cidadão disse, então você está empregado. Você vai ganhar 2.000 réis por dia. Ele disse, meu Deus, que fortuna. Já dá para pagar a pensão e sobrando ainda 500 réis por dia. Começou a trabalhar. E daí foi tocando, mas sempre pensando acima. Ele ia subir. Mais tarde, ele conseguiu um outro emprego melhor numa loja de fazenda. Trabalhou, mas o micróbio do militarismo estava no sangue dele. Passados uns anos, ele passa em frente ao quartel das 5 Pontas, em Recife. Não resistiu. Virou-se para o sentinela e disse, como é que eu posso ser soldado? O sentinela disse, você entra e fala ali com o sargento. Ele dirigiu-se ao sargento, o sargento encaminhou o capitão. O capitão disse, sabe ler e escrever? Sei, sim, senhor. Tá bem, eu vou ver isso. E deu lá uma coisa para ele escrever. Ele escreveu. Ao acabar, diz o capitão, menino, mas que caligrafia que você tem. De fato, meu pai tinha uma grande caligrafia, uma coisa bela. Resultado. Começaram as anotações, qualificando. Quando chega no principal, que era a idade, ele disse 17 anos completos. Diz o capitão, menino, ia tudo muito bem, mas está pegando a idade, porque o exército só aceita com 18 anos. Ele aí chorou as barbas, que queria ser soldado, ia entrar para o exército e fazer carreira, sair oficial. Vira-se o capitão e disse, bom, vamos fazer o seguinte. E veio aquele jeitinho brasileiro. Sempre há um jeitinho para tudo. Eu vou aumentar a sua idade. Você, para todos os efeitos, está com 18 anos. Resultado. Foi, assentou praça. Recebeu a farda. Dizia-me ele, meu filho, quando eu botei a farda de soldado, a impressão que eu tinha é que eu era já um general. E aí seguiu a vida dele normalmente. Veio concurso para cabo, fez concurso para cabo, ele é alfabetizado. Gostava de estudar, tudo quanto era de livro, ele estava sempre lendo. Passou no exame de cabo. Tempo depois veio o concurso para sargento, foi promovido a terceiro sargento. Mais tarde, promovido a segundo sargento. Quando o segundo sargento requereu ao ministro da Guerra de então matrícula na escola preparatória de cadetes, em Realengo, subúrbio do Rio de Janeiro. Vai, quando chega, que é horrível, apresentou-se lá na escola, diz o tenente secretário, lamento muito, mas esse ano não há mais vagas. Disse, mas seu tenente, eu tenho a permissão do ministro da Guerra. Ele disse, não, mas esse ano não tem mais vaga. Você vai ficar adido ao 2º Regimento de Artilharia de Campo, na Vila Militar. E o ano que vem você volta. Ele cumpriu ordens e foi para o regimento. Chegado lá, apresentou-se e para esperar passar o ano e ele voltar para a escola militar. Mas a maior surpresa que houve na vida dele, ao invés de escola preparatória militar, ele foi designado para seguir para Canudos na expedição do coronel Moreira César. Então embarcaram e ele saltou no interior já da Bahia. O destino era Canudos. Ele foi como segundo sargento. Como segundo sargento. Chegando em Canudos, a linha de frente ele enfrentou. Ele era artilheiro e era chefe de peça. E o pau comendo.
a bala comendo, a jagunçada em cima e tal coisa, e ele cumprindo com o seu dever de militar. Pois bem, num belo dia, ele está na luta e é ferido com um tiro, e a bala se alojou abaixo da clavícula. E interessante, eu tenho no meu arquivo que os médicos daquela época classificaram essa bala, esse ferimento, como um ferimento leve. Extraída a bala cru, não havia anestesia naquela época, ele foi enfaixado e o médico ou os médicos disseram: você vai ficar aqui no hospital de sangue. O hospital de sangue, vou fazer um parênteses para dizer a vocês o que era. Era uma barreira cavada, um corte numa barreira, e ali os feridos ficavam atrás, protegidos das balas que passavam a toda hora, a fuzilaria, a bala passando por cima do hospital de sangue. Pois bem, ele pensou e disse: eu ficando aqui, o jagunço invadindo isso aqui, eu vou morrer de graça. Eu vou fugir e vou tomar conta da minha peça. E eu estou me sentindo em condições, e foi. O canhão dele não parou de troar. Pois bem, ele está nessa situação combatente, quando perto vem o coronel Moreira César montado e já meio o tronco meio caído em cima do cavalo e o sangue correndo, que ele já estava empapado de sangue. Meu pai ouviu ele dizer para o ajudante de ordem, correu em auxiliar: diga ao Tamarindo que assuma o comando da brigada, que eu vou descansar um pouco. Mas meu pai, que viu o ferimento e a gravidade, disse: esse não volta mais, esse está morto. De fato, horas depois, o coronel Moreira César falecia. Moreira César foi a primeira expedição, né? Não, foi a terceira. Terceira Expedição. Ah. Pois bem, falecido Moreira César, Tamarindo, coronel Tamarindo, exerceu o comando. Aí a coisa complicou mais. Os jagunços vinham, que era um número incrível de jagunços. Em cima, houve a debandada da expedição. Dizia meu pai: houve bravura, mas houve covardia. E no livro que ele editou, das memórias dele, ele não cita e me dizia: meu filho, eu não cito esses que foram covardes, em memória deles. Eu acho que não é decente eu citá-los. Conheço um por um, mas não vou citá-los. Bem, quando houve a derrocada, a artilharia recuou. Mas no recuar houve um entreveiro, tudo desorganizado, e o coronel Tamarindo mandando os corneteiros todos tocar. Meia alto, meia volta, vou ver, quer dizer, voltar para a luta. Mas não, ninguém obedeceu. Meu pai vem, a peça dele também ficou retida, quando ele depara com o capitão, comandante da bateria, Agostinho Salomão da Rocha. Este nome, eu não conhecia este homem, mas quando falam no nome dele, eu me arrepio, porque dizia meu pai, ele não foi bravo, ele foi um bravíssimo. Pois bem, meu pai depara com ele, caído assim, na plana do canhão, ensanguentado, todo ensanguentado. E ele fez amizade com o meu pai. Meu pai virou-se e disse: capitão, eu vou lhe levar, vou lhe ajudar. Passava um soldado montado no burrico, disse: 10 soldados, vamos levar o capitão. Virou-se Salomão, Agostinho da Rocha, e disse: Marcos, vê se te salva, se ainda houver tempo. Meu pai foi aí, ele pronunciou a frase
seguinte, aonde fica a bateria, fica o seu comandante. E exalou o seu último suspiro. Bom, meu pai seguiu. Então, não havia ordem, não havia nada. Cada um que se salvasse. E meu pai começou a caminhar. Caminhou. Resultado. Encontrou-se lá numa pequena cidade já com um grande número de companheiros e oficiais. Tocaram e foram se juntar com o grosso da tropa. Nisto, o governo nomeou o general Arthur Oscar para comandar a 4ª expedição. Foi a 4ª e última expedição. E o meu pai, não obstante ter sido ferido, voltou com a expedição Arthur Oscar. E aí a coisa foi semelhante. Qual foi o comandante que andava todo de branco? Moreira César, que aliás Afonso Romano Santana critica no livro Canudos Memórias de um Combatente, escrito pelo meu pai, que aquilo era burrice. Um cidadão correr a linha de frente, a bala comendo, e ele de túnica branca. E os jagunços já sabiam que aquele que tinha túnica branca e galão dourado no punho era mandão. Então eles faziam a mira, era logo nesse. Esse levava a sobra logo. Bom, continuou a se desenrolar a luta e o meu pai é ferido. Pois bem, o Arthur Oscar vai passando, que foi um bravo também, bravíssimo. Pau comendo e ele correndo a linha de frente. Ele apiou do cavalo e foi juntar-se lá à bateria onde meu pai estava atuando. E virou-se para o comandante e disse: quem é este leão que não parou de tolar o seu canhão? O capitão comandante da bateria disse: é um leão do 2º Regimento de Artilharia de Campanha. E apontou para o papai. O general veio abraçá-lo. Ele virou-se para o general e disse: general, não me abrace, eu vou lhe sujar de sangue. Ele disse: eu sei que você foi ferido no ombro e ainda está com cicatriz. Diz ele: não, agora foi na barriga. Ele levou uma bala de papo amarelo, o rifle papo amarelo, bateu na fivela do cinto. A sorte dele é que a fivela de cinto naquela época era bem grossa. A bala pegou e espalhou, deixando-lhe 10 estilhaços no ventre. Volta ele novamente para o hospital de sangue. E aí, chegando lá, os médicos disseram: rapaz, você fugiu, né, da outra vez, né? Se fugisse, senhor doutor, porque eu preferia enfrentar a luta, lutando e armado, do que aqui. Se eles invadirem isso aqui, ninguém tem arma. Eu sei que fizeram o curativo. Pois bem, meu pai saiu dali e foi continuar a luta. Passou 14 dias sem comer. Um belo dia, chegou um canhão, a matadeira, o jagunço chamava matadeira. Era um canhão possante da época. Foi arrastado para a linha de frente, eu não sei por quantas parelhas para levar. Quando o canhão chegou lá, o comandante da bateria disse ao general: olha, general, esse canhão tinha um prefixo, não me lembro. Não pode atirar. A munição veio trocada. Quando botava a bala na culatra, para fechar, não fechava, sobrava. E eu sei que meu pai escutou aquilo. Virou-se para o capitão e
Seu capitão, eu atiro com esse canhão. Disse, como, sargento? Ele disse, muito fácil. Eu tiro um pouco da pólvora do cartucho e a bala vai entrar justamente no tamanho que nós queremos. Você pode dizer isso ao general? Então vamos lá. E foi falar com Arthur Oscar. Explicou tudo isso ao general Arthur Oscar. O Arthur Oscar disse, sargento, eu gosto desses que explicam as coisas e fazem. Vamos lá. Foi, dirigiu-se, meu pai deu as ordens, esvaziaram o cartucho e botaram a granada. Botou na latadeira e fechou a culatra. E disparou. Arthur Oscar disse, olha, sargento Marcos, este canhão, ninguém mais vai funcionar com ele, a não ser você. E meu pai, então, praticamente ficou sendo dono do canhão. Pois bem, meu pai continua a ser o dono do canhão. A luta continua, feroz. Um belo dia, Arthur Oscar dá a ordem de avançar para tomar o vilarejo de Canudos. Mas precisava apoio da artilharia. E mandou que a artilharia troasse, principalmente a matadeira, que é o canhão mais duro. Meu pai preparou o tiro, botou como devia ser, para a igreja de Canudos, onde estava Antônio Conselheiro com seu Estado-Maior. Chega o general e diz, como é, sargento? Ele diz, general, preparei o tiro, a alça de mira, a deriva, está tudo certo, é para verga da igreja, pegar na verga, a não ser que o vento mude. Ele disse, muito bem, dispare. Papai virou-se, general, não quer disparar? Ele disse, não, dispara você. Meu pai aqui disparou. Disparou e Arthur Oscar, de binóculo, assistindo o resultado. Bateu em cheio na verga, a torre da igreja caiu e, resultando, a morte de Antônio Conselheiro e do seu Estado-Maior. Aí houve a vitória de Canudos. Invadiram e tomaram Canudos. De maneira que esse é um Esse foi resumo. um tiro de canhão que... Foi o último tiro de canhão. Foi ele que deu. Foi a matadeira, ele disparou pela matadeira. Este canhão estava em Canudos, mas como alagaram Canudos, que isso é Brasil, eu acho que aquilo ali é história. Não devia ter feito açude ali. Aquilo devia ser preservado. Mas, infelizmente, não foi possível. Pois bem, o meu pai, depois dessa refrega toda, voltou ainda com alguns estilhaços, ainda cicatrizando. Voltou ao Rio de Janeiro. E aqui insistiu. Foi à escola militar e disse o secretário, meu filho, agora você passou da idade. Ele tinha passado da idade, parece que... Agora, ele teve alguma medalha, alguma coisa? Meu filho, isto é Brasil. Ele não teve medalha nenhuma. Não obstante, quem quiser pode ver. Vá à biblioteca do Exército e peça para ver as ordens do dia do comando-em-chefe de Canudos, 1897. E você então vai ver as citações que ele teve em ordem do dia, do comando-em-chefe. Pois bem, não deram-lhe medalha. Por incrível que pareça, nós somos brasileiros. A medalha que ele usou, o tempo que serviu ao Exército, era a medalha de ouro de 30 anos de bom serviço. É uma medalha que é dada a todos os oficiais das Forças Armadas que completem 30 anos de bom serviço sem ter cometido falta de espécie alguma.
Essa era a medalha dele. Pois bem, a medalha que lhe foi dada, por incrível que pareça, foi de uma companhia estrangeira, uma multinacional, a ESSO Standard do Brasil. Antigamente era a Standard Oil Company of Brazil. Então ele homenageou naquele programa da Rádio Nacional de Honra ao Mérito. Então lhe deram uma medalha de ouro pelos feitos dele em Canudos. Medalha essa que se encontra comigo. Faz parte do meu arquivo. Essa é um resumo da vida dele em Canudos. Meu pai, eu insistia, porque desde garoto eu gostava de ouvir ele dissertar sobre a campanha de Canudos. Mas depois de homem casado, eu insisti com ele. Pai, escreva isso. As palavras se vão, mas a palavra escrita fica. E lançarmos um livro das suas memórias. Dizer ele, você tem dinheiro para lançar o livro? Eu digo, não. Ele disse, eu também não tenho. Então, eu fiz uma promessa a ele. Pai, um dia eu hei de editar as suas memórias. Vou lutar. Pois bem, ele faleceu. 17 de novembro de 1965. Aí começou a minha luta, procurando uma editora para editar as memórias. Nada. Apelei, por incrível que pareça, a Líder Táxi Aéreo. Não consegui. Pois bem, vou daqui lá. A editora Marco Zero achou a coisa fantástica. Então disse que estava disposta a publicar. Mas queria um convênio. Era uma sociedade. Ela dava metade e eu entraria com metade. Mas eu não tinha. Porque a única coisa que ele nos deixou foi o seu nome honrado e digno. Mais nada. Apelei para ver, fui pela Petrobras. Eram 300 mil cruzeiros na época, editar 2.000 livros. Escrevi e o coronel Osiris mandou responder, que eu tenho no meu arquivo a carta. E o momento era de juízo, era de economia, não sei o quê, que não era possível. Eu já estava desesperado. Aí não tive dúvida. Eu apelei para várias pessoas, nada. Eu vou me dirigir ao presidente Sarney. Foi ele, aquela coisa do livro, do Ministério da Cultura. Aquele decreto do Sarney da arte, de cultura, sim. tudo. Um desencargo de consciência. Pois bem, 15 dias depois, recebo do Palácio do Planalto um memorando dizendo que Sua Excelência tomou em consideração a minha carta e já tinha mandado para o Ministério da Cultura para as devidas providências. Eu digo, bom, agora parece que sai. Passado um tempo, recebo uma carta do Ministério da Cultura, dizendo que iam entrar em convênio com a escritora Marco Zero para publicar o livro. E o livro foi publicado. E a edição esgotada. Graças a Deus. De maneira que isso é um resumo da vida do meu pai. Porque se fosse falar tudo sobre ele, nós levaríamos horas e horas. Agora ele teve uma participação na parte de aeronáutica, né? Ele foi Bom, na aeronáutica, pioneiro, né? ele foi o precursor da aviação militar no Brasil. Pois, depois de oficial, já primeiro-tenente, ele, entusiasmado com o feito de Santos Dumont, ele botou na cabeça que haveria de construir um avião. E aí começou seus estudos. Voltava do regimento,
e estudar até as tantas da madrugada. Aerodinâmica, química, porque o meu pai era um gênio. Um gênio no seguinte sentido. Ele fazia de tudo. Ele era mecânico, ele era carpinteiro, ele era ferreiro, ele pintava, ele invernizava, enfim, era um homem de... Eu não sei como classificar. Tudo para ele fazia. Resultado, começou os estudos. Em 1914, ele registrava a patente de máquinas de voar. Naquele tempo era chamado máquinas de voar. E em 17, ele registrou a patente também, que eu tenho no meu arquivo, de hélices de máquinas de voar. Tem aí no meu arquivo. E ele mesmo construía essas hélices? Ninguém ajudava. Ele contratou com o dinheiro dele, que o governo não lhe deu um tostão. Com o soldinho dele, tal coisa, e criando os filhos. Inclusive eu, em 18, eu já tinha meus 6 anos. Pois bem. E ele trabalhava num barracãozinho no lugar que hoje é Campos Afonso, né? Não. Foi antes? Não. Foi depois disso? A história é a seguinte. Ele, quando tinha o projeto do Aribu, ele fez o primeiro avião, foi o Aribu. E muita gente está citando o Aribu enganado. Ele botou Aribu pelo seguinte. Antes dele fazer o projeto, ele começou a observar o voo das aves e chegou à conclusão que a ave que mais planava é o urubu. E de fato, você prestando atenção, o urubu balança as asas para dar velocidade, daqui a pouco ele para e fica planando. Então, por isso é que saiu o nome de Aribu. Ele botou Aribu porque o nordestino não diz Aribu, e urubu, é Aribu. Bom, aí, para construir, ele tinha conhecimento com a serraria Realengo. E os donos da serraria puseram à disposição dele para o que ele quisesse. Então ele começou a comprar madeira e os cálculos já estavam prontos. Desenho, ele não era desenhista, mas rabiscou, calculou e deu a Raul Vieira de Melo, um grande nome da aviação brasileira. Acompanhou meu pai para passo. Olha bem, o Raul Vieira de Melo era um desenhista, então fez o projeto em Nanquim. Estão vendo? Projeto esse, não só do Aribu, como do outro, do Alagoas, que eu cedi a José Garcia de Souza, um jornalista de aviação, e ele deu fim. Quer dizer, o projeto não desapareceu. Bom, construiu o Aribu nessa serraria. Tem no meu arquivo fotografia. Os incrédulos, que sabiam ou iam ver, diziam, ele fez essa geringonça, mas não voa. E meu pai respondia a eles, não voa comigo, eu não sou aviador ainda, mas o Vieira de Melo vai voar. O Vieira de Melo tinha tirado um brevet numa escola brasileira de aviação. Eram os italianos que vieram aqui, fundaram essa escola, e o Vieira de Melo aprendeu a voar. E meu pai dizia, Vieira, tens coragem de voar nisso? Tenho, Vieira, eu acompanhei a construção toda. Pois bem, o Aribu ficou pronto. Papai conseguiu, isso tudo conseguindo, porque não havia dinheiro. Com o chefe da estação de Pedro II, antigamente Central, arranjar uma prancha que levasse até Itaguaí, pois ele também já tinha arranjado com um cidadão estrangeiro um campo, tinha um campo lá enorme. Disse, pois não, eu cedo. E meu pai foi com o Aribu para lá, para Itaguaí, distrito de Santa Cruz. Resultado, lá fez um barracão, um hangar, e eu chamo, gozando, Base Aérea de Itaguaí, entre aspas.
Aí Vieira de Mello deu seu primeiro voo. Voou o Aribu, estava coroado de êxito. Voou alguns meses. Mas, num belo dia, um avião artesanal. Um belo dia, Vieira de Mello decola e quando vai pousar o avião, uma rajada de vento bate, o avião entra de asa, arrebentou-se todo, era todo de madeira. Meu pai corre com os empregados que tinham, saber como é que estava o Vieira, e gritou: Vieira, Vieira, filha, eu estou aqui, estou saindo do entulho. Eu estou com um estalhozinho nas costas, mas não é coisa grave não, estou bem. O pai saiu, levou lá para o hangar e fez o curativo. Era iodo, com algodão para sair iodo. E o Vieira ficou bom. Resultado, animado com o êxito do Aribu, meu pai botou na cabeça que tinha que construir um avião tipo escola. O ideal de todo na aviação era de dar a aviação militar brasileira ser dotada de aviões fabricados aqui no Brasil. Essa era o ideal dele, mas não teve o respaldo suficiente do governo de então. Resultado, fez o Alagoas, em Realengo, num galpão que era da antiga fábrica de cartuchos do Realengo. Falando com o coronel Villanova, que era o diretor, ele disse: não, está vazio, você pode ir. Villanova gostava muito do meu pai. Pois bem, aí ele deu mãos à obra e fez o Alagoas. Feito o Alagoas, aonde voar? Aí ele levou para o Campo dos Afonsos, em carroça de burro, levou a fuzilagem, com o motor e as asas. E lá ele armou, já tinha um hangar, que era dessa antiga Escola Brasileira de Aviação. Ajeitou tudo e marcou a experiência oficial do Alagoas. E voou no dia 11 de novembro de 1918, na presença de Sua Excelência, o ministro da Terra de então, representantes do Senado, altas autoridades e o povo em geral. O Alagoas decolou, voou. Eu tenho fotografia tirada pelo fotógrafo Cafuri, era o fotógrafo da noite. Então ele tirou todas as fotografias do Alagoas voando. E voou também no Alagoas. Tem a fotografia dele sentado ao lado de Vieira de Mello. Pois bem, meu pai, construindo 2 aviões, tinha a loucura de ser aviador. Depois eu vou contar um fato a vocês, que é interessante. Resultado, não havia ainda aviação militar. Está ouvindo? Existia o Campo dos Afonsos, mas não era aviação militar. Meu pai requer ao ministro da Guerra permissão para cursar a Escola de Aviação Naval. Foi concedido e ele fez o curso de aviador naval. Tirou empatado com Dante de Matos, tinha um Floriano Peixoto, se eu não me engano, e meu pai. Tiraram empatados. Pois bem, esses dois, um foi para os Estados Unidos e o outro foi para a França. Na França, o Dante de Matos, o Dante Matos, se destacou e foi logo incorporado à esquadrilha das Cegonhas, que era a esquadrilha só dos Bambas. Esse outro foi lá para os Estados Unidos e não voou na esquadrilha lá próximo à fronteira do México, ele caiu e morreu. E meu pai tinha direito de se especializar
na Inglaterra, em Londres. Mas aquele desejo da aviação brasileira, ele preferiu ficar aqui, desistiu. Resultado, foi fundada a Escola de Aviação Militar no Campo dos Afonsos, 1919. Mas não funcionou, porque foi fundado, mas medidas, como se diz, me fale o termo agora, para ajeitar tudo, vamos dizer assim. E só em 1920 é que a aviação militar brasileira estava dotada de aviões, que o governo comprou à França vários aviões, tipo escola e já treinamento avançado. Aviões esses, que muitos eram saldo da guerra de 14, 18. E matou muito piloto brasileiro. Meu pai batia-se por isso. Porque a França, na época, já tinha aviões bons. E o Brasil pagava em dinheiro ouro. E lutou, mas continuou vindo aviões obsoletos. E meu pai seguiu a coisa. Mas sempre lutando. Ele achava que a aviação militar não devia ser um quadro do exército, e sim uma arma. Dessa parte da aviação, ele recebeu alguma medalha, a medalha Saint-Simon, uma homenagem? Olha, Assim? os anos se Dessa parte da aviação, ele recebeu alguma medalha, a medalha Saint-Simon, uma homenagem? Olha, os anos se passaram. Ele já estava na reserva, já era brigadeiro. E a medalha que ele mais almejava da aeronáutica era a medalha Santos de Honra. Essa ele não recebeu, não lhe deram. Eu espero que algum dia ele dê num ato de Post-mortem. post-mortem. Pode ser, não sei, não garanto. De maneira que depois, em 51, no governo do presidente Juscelino, deram-lhe a comenda do mérito aeronáutico, não deram de comendador. Os tempos se passaram, foi a ministra da aeronáutica, o Francisco Corrêa de Mello, brigadeiro, que pegou o papai na aviação com o tempo. O meu pai foi falar com ele, fazer um pedido até para um sargento, para transferir um sargento, de Recife para o Rio. Resultado, o Melo vira-se para ele e diz: Vilela, isso é pedido que você faça? Meu pai disse: Ô Melo, se você atender, eu saio daqui satisfeitíssimo. Não conheço o sargento. Fui procurado pela mulher dele. Ela está aqui com a família e ele lá. Quer dizer, são duas despesas. O Melo chamou o ajanhote, mande dar em boletim a transferência desse sargento para qualquer unidade do Rio de Janeiro. Meu pai agradeceu. Disse: não, espera aí. Chamou novamente o ajanhote, reúna toda a oficialidade do meu gabinete. O papai ficou assim. Daqui a pouco deu de entrar o oficial, o brigadeiro. Ele disse: meus senhores, chamei-os aqui para apresentar o brigadeiro Marcos Vilela Júnior. Este homem é que nós devemos a essa FAB que nós temos hoje, devemos a ele. Ele foi o precursor.
lutou. E vocês, muitos não conhecem o Brigadeiro Vilela. E eu queria que vocês conhecessem. Uns disseram, não, eu conhecia o coronel, o brigadeiro, já conhecia de nome e tal coisa. Meu pai saiu, veio para casa. Ele disse, espera aí, Virado. Estava o brigadeiro, secretário da ordem do mérito. Disse, brigadeiro, eu vim a saber aqui pelo brigadeiro Vilela que ele tem a comenda do mérito aeronáutico no grau de comendador. E eu não acho certo isso. Ele agora, na dia do aviador, ele será promovido a gran oficial no mérito aeronáutico. Condecoração essa, e ele está abaixo do presidente da República e do ministro da Aeronáutica, gran oficial. E ele foi agraciado. Essas comendas estão no Museu Aeroespacial que eu devolvi por parte do arquivo que eu tinha. Está lá. Nunca vi. Eu, infelizmente, às vezes que eu fui lá, era dia de festa. E o museu não abre a parte superior, para evitar burburinho, ou sumir, até qualquer coisa. Então só a parte de baixo. E eu não vi esse estande que tem lá. Eu dei todo o material para eles. Com tudo isso que ele já fez, existe alguma réplica dessas, de algum desses aviões nesse Museu Aeroespacial? Boa pergunta, gostei. Eu venho lutando há anos para que pelo menos seja lançada a réplica no Museu Aeroespacial do primeiro biplano brasileiro, o Alagoas. De maneira que a luta está medonha. Apelei até para Sua Excelência, o ex-presidente Collor. Recebi a resposta por um brigadeiro lá do Palácio que tinham sido mandada a minha carta para as devidas providências aqui na Praça 15, ali na Aeronáutica. Tem ali um negócio que não é museu, não. É um órgão lá. Trata da aviação antiga, tudo da aviação. Até hoje não recebi resposta. Um belo dia, eu fui surpreendido pelo jornal O Globo, naquela página, Carta dos Leitores, um cidadão que tinha ido visitar o museu e que conheceu meu pai. E que estranhava não ter lá a réplica nem do Aribu, nem do Alagoas. Passados 2 dias, o diretor do museu responde a carta, dizendo que era plano do museu fazer a réplica do Alagoas e com possibilidade de voo. Eu já não quero com possibilidade de voo. Que façam a réplica, porque tem os desenhos, tem a fotografia do desenho. Por ali, os engenheiros da aeronáutica. É fácil fazer, recompor, não vai voar. Então faz-se desse lá para as novas gerações saberem que no ano de 1918, um simples capitão de infantaria, sem ser engenheiro, tinha construído aquele biplano. Isto para mim seria tudo, mas até agora não consegui. Ainda vou batalhar. Infelizmente, eu tenho que recorrer a uma multinacional, a Lufthansa, a Alitalia, uma dessas companhias, se elas querem financiar, fazer a réplica do Alagoas. É tudo em madeira e tela. A única coisa de estrangeiro que tinha nos aviões era o motor. Ele aproveitou, comprou um motor velho, recompôs e fez os aviões voar. Era um motor Blériot, né? É. E há também uma
tem vários escritores especializados em aviação que citam esse Blériot como tendo sido construído por ele. Não, não é verdade. Meu pai nunca disse isso. Ele comprou a carcaça. Esse Blériot estava em Santos, sem as asas. Quebraram as asas, não sei o que foi. Então meu pai trouxe para o Campo dos Afonsos, para Itaguaí. Trouxe para Itaguaí e lá fez as asas. E Vieira de Mello, Tenente Raul Vieira de Mello, mais uma vez, foi o piloto de provas. De maneira que é esta a situação. Não tenho mais alguma coisa, a não ser que você tenha alguma pergunta. E a fundação da aeronáutica? A fundação da aeronáutica tem uma história também ligada a ele, diretamente. Eu já disse, pastor, no princípio, que ele não se conformava da aviação militar ser um quadro. Ele achava que a aviação devia ser uma arma de guerra. Resultado, juntou-se com um general, que era senador da República também na época, e expôs a ele. Ele era interessado pela aviação também, o senador. Disse: Vilela, faça a minuta do projeto que eu vou apresentá-lo. Meu pai não perdeu tempo. Pegou, chegou em casa, começou a escrever, mandou bater a máquina e entregou ao senador. O senador virou-se para ele e disse: Vilela, está tudo bom, não tenho que cortar nem acrescentar. Só uma coisa eu não concordo, é você botar aqui o seguinte: a aviação, a arma da aviação será dirigida por um general. E eu, não obstante ser general, eu discordo. General, um general ele comanda qualquer arma, mas a aviação é uma arma especializada. Não é qualquer um que é aviador. De maneira que eu acho que a aviação deva ser dirigida. Isso é que eu talvez corte do seu projeto. O pai disse: não, deixa assim mesmo, não tem importância. Resultado, foi para a Câmara e meu pai saía do trabalho dele, em regimento, e ia para a Câmara aqui no Rio, a Câmara Federal, cabalar voto. Flores da Cunha, que ele conheceu, Getúlio Vargas, nessa época era senador. Resultado, passou a quinta arma, em 1927. Mas meu pai só teve de sabores. Perseguição, má vontade com ele e tal coisa. Ele tinha um projeto que eu vi, porque eu era o secretário dele. Era garoto de engenharia. Ele tinha uns cálculos de uma hélice em espiral. Então eu dizia: mas papai, como é que... Disse: meu filho, essa aqui, a força dela é 2 vezes mais do que as hélices comuns. E também projetou, tinha maquete, do avião sem motor. Eu, quando vi a maquete, na minha inocência, ou talvez para não dizer, na minha burrice, eu virei para ele: mas papai, como é que sem motor, como é que ele vai voar? A pessoa entra aqui, sai correndo, mas esse peso, um homem pode aguentar? Não, meu filho, é sem motor pelo seguinte: terá um motor para decolar e para aterrissagem. Agora, lá em cima, esse motor fica trabalhando sem puxar nada, só trabalhando. E assim eu vou bater as asas, ou estiver pilotando, como se fosse um pássaro, de maneira que o avião voará. Mas isto tudo, devido aos aborrecimentos que ele teve, ele acabou se desligando dos 2 projetos. Não ligou mais. E terminou a coisa aí. De maneira que essa é a origem, muitos poucos, da atual Força Aérea Brasileira, essa gigantesca Força Aérea Brasileira, desconhece que o projeto da aviação militar, a minuta foi feita pelo meu pai.
e está até hoje. Agora, o maior desejo dele era ver o Brasil com a Força Aérea, a FAB. Ele viu a fusão. Tanto é que quando passou a fusão, dava direito aos oficiais aviadores militares ou navais a passarem para a FAB. Ele, que é o número 1 da arma, no dia seguinte foi publicado no Diário Oficial, ele fez o requerimento dele. Então deixou de ser general aviador e passou a ser brigadeiro do ar, posto em que morreu. Agora, infelizmente, eu tenho que dizer a vocês o seguinte, isso eu já disse em entrevistas que dei, o meu pai foi lembrado por poucos, ou é lembrado por poucos, e esquecido por muitos, infelizmente. Agora, a história do Brasil, eu acho que é um país que menospreza o seu passado não está agindo certo. Porque todos os grandes países preservam o passado, a sua história, mas no Brasil se despreza. Meu pai é um nome desconhecido. Eu acho que ele fez alguma coisa para ser citado. E Raul Vieira de Mello, nome que eu não me esqueço jamais. Não posso me esquecer de Raul Vieira de Mello. Até hoje eu não sei se tem nome de rua. A surpresa maior para nós foi a seguinte, saber que em São Paulo foi dado nome de rua a ele, na freguesia do Alto, Rua Brigadeiro Vilela. Em Fortaleza deram nome de rua a ele. E aqui, por intermédio do Frederico Trota, lançou um projeto pedindo para ser nome de logradouro público, o nome do meu pai. Passou esse projeto e deram o nome de rua, uma ruazinha lá em Bento Ribeiro, aqui no Rio. De maneira que, se você quiser fazer mais alguma pergunta, e eu esteja em condições de responder, pode fazer. Ele teve algum projeto, alguma coisa para ele ser homenageado num selo do Correio? Ah, foi boa pergunta. Eu me dirigi aos Correios e Telégrafos, à empresa de Correios e Telégrafos. Procurei saber a quem eu devia me dirigir. Então me indicaram uma senhora, a senhora Cicoto. Então fiz uma carta sucinta dizendo o que é que meu pai tinha feito. Recebo também uma carta muito delicada dessa senhora, que é a chefe, dizendo o seguinte, que infelizmente, para um selo comemorativo tem que ser com antecedência de um ano, e não dava. Segundo, de acordo com as normas do Correio e Telégrafo, só é dado selo a uma coisa que um fato de sensação nacional. Eu voltei novamente e me dirigi à senhora Cicoto, dizendo o seguinte, que eu acatava o regulamento do Correio e Telégrafo, mas no meu modo de pensar, num país que a democracia está operando, eu discordava. Pois quanto, um feito, na época de 18, que o povo brasileiro, pouco conhecia um avião, meu pai tinha feito um avião, o primeiro biplano, no dia do voo inaugural, compareceu o ministro da Guerra, representantes do Congresso, altas autoridades e povo em geral. Aí, então, é um direito que me assiste, isso eu digo, repito, na presença dela, de quem quiser. Na mesma carta eu dizia o seguinte, meu pai errou a carreira. Ele devia ter se dedicado ao esporte, porque se ele tem se dedicado ao futebol, se ele fizesse 2.000 gols, aí ele era citado no Brasil inteiro. Era um fato de repercussão. De maneira que eu não concordava com o regulamento. E acho que um fato desse, os jornais, todos publicaram, fotografia, tudo documentado,
não é um ato de sensação nacional? Quero agradecer a vocês que tiveram esse trabalho, e a gentileza, e a dedicação, e a amizade que parece que vocês devotaram ou devotam a ele, é a memória dele. De maneira mais grato e aqui à disposição para qualquer coisa. E seja ligado à vida do meu pai. Obrigado. Eu vou pegar. José Agostinho Salomão da Rocha. Foi um bravo que eu não conheci, mas chega a me arrepiar quando eu falo o nome dele. De acordo com o que o pai dizia. Olha aí, Carlos. Mas eu não consegui ter hoje uma pessoa que pudesse me filmar. Essa que os jagunços tinham pavor na matadeira, porque quando batia, meu filho, sublinhei até, faz parte. Dá pra pegar? Tá dando. Das ordens do dia, onde ele foi citado como bravo e herói. E o Arthur Oscar recomendando a promoção dele, principalmente no fim. Tirou? Tá tirando. Tá. Vai comendo salgadinho pra não. Agora eu omiti. Patente de registro. Olha, botei isso aí pra vocês, hein? Vão comendo. Vamos papando. Eu no momento estou sozinho, eu não sei, mas eu acho muito difícil agora. Já chega, serra, pendura as chuteiras. Eu pensei que você sentiu. O teu apartamento é grande? Era? 2 quartos. É cobertura? É. Mas é cobertura, mas ele não tem varanda, não tem nada. É cobertura, ele é maior do que os outros apartamentos do lugar. É o último, é. Olha, então, desculpa perguntar, quanto você paga? E lá se não tem fio, né? Ah, grava. O Du dá pra fazer? Botar aqui Não, na não tem televisão? problema, não. Se tiver o vídeo. Ah, não tem vídeo Não, aqui, não. na própria. Ah, dá sim, dá sim. Mexer em casa de bar em rodo, meu filho, É. não é mole. Aí é só gravar, não sai som. Vê se você Não, tá. segura aqui. Grava com som, mas a gente não. A gente depois vai tirar. Na hora a gente apaga. A gente só põe o documento. Tá gravando a gente falando? Sabe quem tirou essa fotografia? Não. Gerson Pinto da Silva Souza. Ah, é. Ah, mas tá bem tirada. O ano que é, meu filho? O ano que foi. Essa fotografia tá ótima, Du, ó. Isto aqui também é bom. Todos esses aqui. Aí a base aérea, entre aspas, em Itaguaí. Tirou, Du? Não. Brigo até. Agora aqui, Peraí, ó. deixa eu botar isso aí. Eu vou te dando, você vai Olha, me isso dando. aqui é uma carta própria dos pilotos franceses, quando chegaram aqui da missão militar de aviação. Papai mostrou a lagoa e eles fizeram uma carta. A carta, o Garcia de Souza deu sumiço.
E eu tirei a cópia. Sei. Ó, Du, isso aqui você faz assim, ó. Você tira em cima e depois tira embaixo, ó. É como eu tô fazendo. Que esse tem a tradução. Né? Escuta, a Lelé ligou? Não. Ninguém ligava. Vai tirando essas daqui que já Ninguém fez. ligava. Esse já saiu? Já. Esse aqui ainda não. Não. Nem Mas os esse. que eu vou botando aqui, você já vai tirando, senão a gente vai confundir. Tirou o desenho dele? Já. Agora esse aqui não dá pra se ler, não. Não importa aí, a gente bota uma legenda ou fala alguma coisa. É. Escuta aí, vocês estão vendo bem sem os óculos? Perfeito. Perfeito. Para mim, Tirou o verde foi mesmo? a melhor coisa. Não. Ainda não. Vai pegando aí. Tô pegando. Não. E Eduardo também tá ótimo. É, Du também nunca mais precisou de óculos. Poxa, eu usava já um caco de garrafa danado. Eu vejo lá da minha casa, eu fico, dá pro Morro da Viúva, né? Então fica aquele morro todo ali cheio de passarinho. Eu vejo quais são os que passarinho é. Antigamente não via nem passarinho. Eu via um borrão, as árvores, eu via aqueles borrões assim. A gente botar óculos para ver direito, né? Sim. Agora eu vejo tudo, as coisas, o passarinho pousar no lugar, longe e tal. Aí quando tá fazendo aquele hotel. Mostra a aviação militar, que existe agora no exército, né? Tem aviação militar. Devia botar o brigadeiro como patrono da aviação militar. Porque o tempo dele foi na aviação militar. Eu digo, bom, coronel, eu não posso mexer nisso. Foi legal. Ele desmarcou. Como é, Dedé? Você ganhou a missão? E o cigarro? Lá na praça, nem perguntei. Esqueci. Tanta coisa, fui correndo lá Só na a praça. sulfato. Você só a sulfato. Corri, também não adiantava, né, Barão? Não adiantava. Vai ter que comprar mesmo, se você E o deixar... elevador, tá funcionando? O homem tá aí. E o outro homem tá pintando as portas todas. É, foi. Duas vezes. Sujou as mãos todas. É a Eles não borracha. avisam, né? Agora o homem parece que tá no segundo andar. O primeiro. Olha, tava- quero que o Segura elevador- aqui a revista aqui. Eu faço mais questão do título. Encontrei com a Mariazinha, costureira, quando eu disse que a Lelete estava viúva, ela ficou me olhando assim, dizendo, meu Deus, não me diz, olha, você... Tem o sol batendo em cima também, né? Isso aqui é o quê? Estava. Olha onde. Esfregou. Olha aqui o carro de porta que vocês é que sabem usar isso. Eu não- Mas eu omiti um troço aí que eu queria contar como graduação. Por quê? Me dá Papai, essa garrafa aqui. papai foi o primeiro aviador do mundo. Você não sabia? Não. E eu esqueci de gravar. Um bom conselho. Ah, aquele Ah. das coisas de corpo da... Com 10 anos, Sei. botou aquelas capinhas de porteiro, amarrou no braço, saiu correndo e atirou-se. Ele me dizia, meu filho, eu devo ter ficado no ar 1/1000º de segundo. Eu senti a resistência do ar. O voo foi bom.
A aterrissagem foi uma miséria. Todo Nós amarrado. amarrados, saiu de cara. Quase A puxou gente uma... hoje fica pensando, não tem esses ultralé, essas Hoje em dia, que eles se atiram lá da pedra, a né? pedra bonita sai voando mesmo. E aqui Outra eu acho coisa, que né, vai ter fica mesmo uma afobado. coisa horrível, tipo, vai ter medo de Cada dar. hora. É. Mas eles estão seguros, eles dizem que não acontece, é difícil. Só quando o sujeito se expõe, né? Mas aquele que era o Bamba, como é o nome dele? Desse. Teve um acidente, mas também ele avisou que o lugar ali não tinha um problema de corrente e eles resolveram fazer o campeonato assim mesmo. O texto aí não vai sair não, pode deixar só as fotografias. A voz da matadeira. Depois, ó, então, fotografa aqui, aqui, e depois essa página aqui, o tipo. Sim. Isso quem diz é o Lavanelli Vanderlei, já é falecido, coitado. Foi fazer a operação de coração em São Paulo, ficou na mesa. Eu acho que ele morava em Copacabana, né? Não, Flamengo. Porque uma vez ele falou Lavanelli Vanderlei. Eu estava no estúdio, quando eu trabalhava no estúdio, Sim. e ele fazia compras lá. Eu comprava gravador, negócio de pilhas e material assim, eletrônico. Aí ele falando, não sei o que, da guerra e tal, o pessoal, mano, quando tinha um cara assim, mais quente, dizia, desce lá, fala lá que os caras lá são brancos, não sabem falar com esses caras não. Vai lá, você que você sabe falar com esse pessoal. Aí eu desci, porque o meu trabalho era lá no estúdio, né? Eu só mexia com aparelhagem. Aí fui lá pra loja. Aí ele falando, começou a conversar, papapá. Aí eu falei, o senhor conheceu o Enio Vilela e tal, na guerra, e foi a guerra também e tal, meu tio. Eu não conheci só o Enio, não. Eu conheci o Enio, conheci o pai dele, o Marco, meu avô. Aí contou a história dos Afonsos e não sei o quê. Parou a loja toda e ele começou a falar e parou todo mundo de comprar, todo mundo de trabalhar, parou todo mundo, ficou todo mundo ouvindo as histórias dele contando. E eu sem graça pra caramba, ele falando do meu avô, todo mundo ali olhando pra mim. Depois filma aí onde está marcado o título. Sai o papel por fora. É um dia bonito, né? Tá, mas tá aqui. Em maio, né? Já não era mais. Não era pra estar calor assim. Quem vai à Disney agora é o filho do Lelé. Vai lá? Vai. Quando o Dudu fez 15, ele mandou o Dudu, né? E o Marco mandou o dele. Ué, tá.
Eu tinha que ter começado daqui. Você não ia filmar. Você pegou o quê? Ali são as a parte de documentação escrita, né? Vocês vão olhar. Tá dobrado. São dos aviões, da Lagoa, da Licu, mas a gente ainda não tratou, né? A gente conhece mais assim, por exemplo, aqui no arquivo, a gente já tratou o material da Escola de Aviação Militar. Então, o nosso objetivo é pegar os grupos que são coesos, né? E trabalhar em cima dele. E depois fazer um trabalho individual com cada pirata. Eu vou trazer para você. Você vai ficar com tudo isso. Isso aqui eu vou. Aliás, a ideia até foi dele. Eu vou achar um pouco. Vou tirar por caixa e você põe aqui. Quando houver uma modificação, a gente faz a modificação depois. Mas aquelas cadernetas que eu trouxe, é que eu preciso depois saber que número. É, mas isso a gente pega de frame, não tem problema. São vários. Nós vamos ter aí 7. Nós vamos ter uns 35 minutos. Mas assim fica muito fácil.
como é que chama isso? Aqui, não, pra cá. Pra cá, aqui. Daqui pra cá, ó. Pra aparecer. Se estivesse em cima da asa. Agora vem cá. Filma daqui, ó. Agora filma desse lado aqui. Filma mais ele, o Leme. Lente. Cara, eles estão juntos. Não. A casa da luz bate aqui. E lá dentro vai ficar escuro. Olha só, o Menezes vai sair. Eu sei. Qual do caminhão ali? E esse aqui, 57, o Ouro Branco tem indenizou com o Baiano. A criação do Baiano. Ele faz o compartilhamento. Mas é por causa da iluminação. Quer dizer que essa pulseira aí ele usava como... Sempre. Ele ia lá em casa sempre. O porteiro do edifício já. Brigadeiro! Ele velhinho já. Não tem mais detalhista. Eu tenho um retrato dele defendendo isso do Celino. Quer que eu segure pra você?
seria bom aqui. Então, mas já... Eu gostaria que conseguisse as medidas e as performances dele, mas nas minhas pesquisas eu não consegui. Talvez eles tenham algum tipo de informação, não tem nada. Talvez o nosso tio saiba alguma coisa de cabeça, né? Talvez tivesse. Porque É o único remanescente também, né? A minha prima disse que ela deu uma planta do Aribu para cá, mas há muito tempo, quando não era aqui ainda, era outro prédio. Então deve ter. Não teve antecedente, foi fundada aqui. Fundada aqui mesmo. Quer dizer, deve ter sido, foi do Zé Garcia de Souza, que andou dizendo que ia fazer um museu, pegou o material de todo mundo e não fez nada. Deve ter sido. Na volta mão em cima, aí eu enche o quadro com vários tipos de carro. Aí pergunta, você quer botar 2 motores, uma asa, aí o cara vai botando o que quer. Aí aparece o desenho com o que ele quer. No final ele chega um suposto avião. Incomodado é quando o cara outro pede uma coisa que não dá para botar isso que você quer. Agora eles têm 8, né? 8. Aí eles, depois ele sai desse, é uma sequência interessante. Ele sai desse, o avião precisa qual o tempo. Mas para bater o tempo, ele tem que saber qual é o tempo que existe aí. Vamos ver o tempo do lugar. Aí ele virou assim, isso mesmo do lugar do Coronel Jordão aí, em São Paulo. Aí o cara chegou lá, colou lá o prefeito de São Paulo. Dom apertou, apareceu moeda, o tempo de São Paulo naquela hora do satélite. Isso aí nós não Nessa chegamos. base. Nós estamos começando a informatizar o museu agora. Mas não... E ele, por acaso, conhecia de nome do Jordão. Pois é. Lá é uma universidade interessante, que ela é a mais cara universidade lá na Califórnia. 70% dos diretores lá são pretos. Capricham. Esse rapaz é preto, que é mais inteligente. Ele me levou, que era o diretor, né? Primeira introdução minha, quando eu tenho uma chave que abria todas as portas do diretor, tem uma chave que ele bateu todas as portas, qualquer sala do museu dentro. Abriu a chave quando eu cheguei assim, eu estava no 3º andar de um andar de exposição. Só que tinha um F-20, aquele famoso projeto de caça, F-20 da Northrop, preso na parede, assim, peça. Inteiro mesmo, próprio. Eu estava no 3º andar, estava em frente à cabine dele. Então você chega assim e vê a cabine dele, então. Aí você vai descendo, vê a parte da instalação, no fim a pauta dele, com o motor. Você vê um navio inteiro pregado na parede. Mas eles têm uma dotação de... Sabe como é que eles vivem lá? A universidade. trabalho também do Rio de Janeiro. O ideal seria que nós tivéssemos